Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Jovens empreendedores desenvolvem uma startup de produção de cupcakes. Reforma tributária no estado pode elevar as despesas dos contribuintes. Definidos os ganhadores da primeira apuração da campanha Comprar Aqui é Mais Legal. Feminicídios caem 86% em julho e revertem acumulado do ano no Rio Grande do Sul. Educar e transformar jovens empreendedores. Esse é o objetivo do curso Inova Jovem. Nós fomos acompanhar uma manhã de muito trabalho e também aprender um pouco com a experiência de um grande empresário da nossa cidade. Acompanhe. As startups são conhecidas como empresas jovens em busca de inovação, cujo modelo de negócios deve ser escalável e repetível. Em Erechim, um grupo de jovens empreendedores estão tendo a oportunidade de empreender novas ferramentas de criação através do Inova Jovem, um curso especializado em preparar jovens e estimular o empreendedorismo. Na manhã de sábado, os jovens empreendedores puderam contar com a experiência do empresário Deoclésio Corrade, que palestrou para o grupo de alunos e falou da sua experiência em gestão, criação e desenvolvimento de produto na empresa Comil. Foi uma surpresa gratificante, eu não tinha ideia bem do que era o que eles estavam fazendo. Mas é de uma importância enorme isso. Você colocar jovens de 13 a 15 anos, montar uma empresa para vender um produto, que seja o produto que for, aqui no caso uns bombons, uns bolinhos,
com toda uma estrutura de uma empresa, isso é fundamental, porque a gente acabou tendo esse contato de saber como é uma empresa depois de adulto, né? E quando você começa já de jovem com essa idade, você começa, e eu tentei abordar alguns tópicos de que não precisa ser empresa, no dia a dia de aula, no comportamento com a família, no prestar atenção nas pessoas que estão, os tios, a família, os amigos, quem está fazendo o quê, quem se deu bem, quem não se deu bem, e tentar seguir um caminho correto, um caminho de honestidade, de trabalho, de dedicação. Acho que esse é um recado principal de dar para eles, né? Deoclésio destacou a importância de tomar decisões, ser criativo e dedicado e destacou a importância do convívio social e familiar. Eu acho que hoje as ferramentas são muito maiores do que tempos atrás, né? A preocupação que eu coloquei para eles é cuidar com o exagero das redes sociais, né? Que às vezes a pessoa fica muito preocupada de postar todo dia, de ter uma imagem, fazer uma imagem bacana, e porque a amiga colocou, porque o amigo colocou. Isso acho que tira o foco o foco principal, porque isso tudo se evapora, né? O que precisa eles estarem vendo da formação deles, de estar crescendo dia a dia, de se dedicar na escola, e ter o cuidado do convívio com a sociedade, como é que, enfim, estar ligado o tempo todo para que tenha um futuro melhor, né? Seguramente eles vão estar em níveis diferentes daqui a uns anos, né? Então, essa provocação de que quem se dedique mais, que o resultado será melhor. O Inova Jovem leva o aluno a aprender de forma prática, voltada ao desenvolvimento do jovem empreendedor, criando e desenvolvendo produtos que podem se transformar em fonte de renda e também aguçar o desejo de se tornar referência no mercado. Os jovens empreendedores desenvolveram uma receita de cupcakes artesanal, onde produzem e comercializam o produto em diversos pontos da cidade. Na sala de aula é aplicado as técnicas de gestão, organização e comercialização. Desenvolver novos negócios, criar oportunidades de se destacar no mercado. As startups educacionais vêm com esse objetivo e nós estamos aqui hoje conversando com uma turma que está desenvolvendo uma startup de produção de cupcakes. E eu estou aqui com a Inova Jovem e eu vou conversar com a Luana, que é a presidente dessa startup, e ela vai me falar um pouquinho sobre a estrutura dessa empresa, como tudo começou, Luana. Tudo bem, então, começou com a nossa entrevista a gente fez até uma entrevista de emprego para selecionar entramos em consenso com a turma para selecionar o que seria feito, onde cada um trouxe ideias do que nós poderia produzir e vender. Para que essa empresa crescesse, nós precisávamos de uma coisa que trazeria lucro para nós. Então, com o consenso da turma, decidimos que iríamos fazer cupcakes. Até então, teríamos duas empresas, de cupcakes e aromatizantes. Só que aromatizantes nós decidimos que não iríamos mais fazer, iríamos seguir com os cupcakes. Desde então surgiu essa oportunidade de produzirmos, onde nós entramos em um consenso de novo e decidimos qual que seriam nossos presidentes, nossa diretoria e os nossos acionistas. Bom, na nossa empresa a gente tem os diretores de marketing, temos presidentes, temos diretor financeiro, diretor de RH, diretor de produção, onde todos têm um cargo muito acirrado e muito, como é que eu posso te explicar, eles são muito concorridos. Para decidir esse cargo, nós fizemos uma seleção, uma seleção onde tinha que vir aqui na frente e falar por que merecia esse cargo. Então, foi bem difícil para nós que nós estamos aprendendo. Então, foi decidido que, enfim, decidimos todos, né, qual seria qual. Bom, a nossa empresa, ao todo a gente vendeu 697 cupcakes. A nossa meta é 3.000, mas a gente tem mais 5 encontros para vender.
A gente pretende crescer cada vez mais e pretende seguir, quando terminar o curso, a gente pretende seguir futuramente vendendo cupcakes e seguir com a nossa empresa. A startup educacional Inova Jovem estimula a criação e o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica por meio da oferta de infraestrutura e de capacitação tecnológico e gerencial para novos empreendedores. Bem, tudo começou com uma democracia que nós fizemos, que não seria justo se fosse só entre nós. E nós se reunimos toda quarta-feira e é um encontro que eu diria que é grande, é importante. É claro, tem brincadeira quando a gente resolve tudo, mas enfim, o ideal é isso. Nós temos uma equipe, de certa forma, bem estruturada. Nós conseguimos nos ligar bastante a esse encontro, mas uma única coisa que eu queria falar para complementar a Luana foi que antes de tudo tinha dos copos, aromatizantes e cupcakes. Todos nós tivemos ideias, mas essas foram as 3 principais. Eram as 3 produções, mas todas acabaram que não todas, né? A dos aromatizantes e a dos copos acabaram não fluindo. Antes eu era diretor de produção dos copos. Engraçado, né, que a nossa produção faliu e eu subi um cargo. Olha, com toda certeza a gente está evoluindo profissionalmente e pessoalmente. Nós estamos evoluindo a cada dia, a cada encontro a gente evolui. A cada reunião que a gente faz nas quarta-feiras, a gente está evoluindo, está aprofundando cada vez mais o nosso negócio, aprofundando cada vez mais a nossa experiência e tentando melhorar a cada produção, né? Cada produção a gente anota o que está dando errado, o que os clientes não estão gostando. A gente procura melhorar e evoluir pessoalmente e profissionalmente. Para falar sobre a reforma tributária no Rio Grande do Sul, convidamos o presidente do Conselho Deliberativo da CIE e contador Claudionor Mores. Claudionor, nos últimos meses se fala muito na reforma tributária do Estado. Eu gostaria que tu explicasse para nós de que forma se dá essa reforma e de que maneira ela beneficia empresários e também o contribuinte. Bom, com certeza a gente tem que sempre ver, Sandra, com bons olhos qualquer iniciativa do Estado no sentido de melhorar o sistema tributário. A reforma, que se faz praticamente em todos os governos, sempre tem essa intenção. Nessa última versão, entregue por acaso ontem, 10 de agosto, para a Assembleia Legislativa, que vai apreciar, depois de um amplo debate com entidades, a gente observa, Sandra, que, mais uma vez, não é uma reforma que todos nós, empresários, representantes empresários de entidades, ou mesmo cidadãos, tenho certeza gostariam. Ela é realmente uma redistribuição de tributos. Ela não contempla o que mais sonhamos, que é a redução da carga tributária efetiva aos moldes de países desenvolvidos. A gente sabe das dificuldades do Estado e do país para se chegar nisso, mas também falta, talvez, força ou vontade política definitiva para fazer uma verdadeira reforma tributária. De qual sorte? Ela se avizinha bem, depois vamos avançando aqui, ela tira benefício de um setor, passa para o outro, assim vai. E o cidadão, no fundo, as famílias mais carentes, pelo que apresenta o projeto, terão um pouco de benefício, algo de 3% a 5% de redução. Mas podemos avançar, quem sabe, em outros temas. Simplificação da alíquota do ICMS. Bom, essa era a alíquota geral, né? A modal que é chamada de 18 para 17, voltar ao status que sempre foi, era a reivindicação mais solicitada das entidades empresariais de retirar aquele 1% acrescido. Isso acontece, a princípio, a partir de 2021, e acontece também a redução nas alíquotas de combustíveis, álcool, gasolina, não é? Energia elétrica e comunicações, de 30 para 25. Evidentemente que essa perda que o governo aponta na casa de 2 bilhões e 850 milhões, e com reflexo nos municípios na ordem de 850 milhões, terá que ter uma compensação. Com certeza. Né? Eles não vão ficar perdendo essa fortuna, né? Embora a arrecadação mensal hoje na casa dos 44 bilhões, né?
essa reposição se dará com aumento, especialmente no princípio, talvez número 1 da reforma, que é desonerar o consumo, a circulação de mercadorias e onerar ou aumentar a carga tributária sobre o patrimônio, sobre riquezas, né? Então, como princípio, Sandra, telespectadores, é um princípio mundial, em países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, enfim, sempre se tributa mais o patrimônio e menos o consumo. Mas note, né, enquanto nós estamos falando aqui de reduzir impostos de 30 para 25 nos elementos de grande consumo, nas commodities, né, combustíveis, no exterior essas alíquotas beiram a 6,5%, no máximo 10% nos principais países. Então, estamos ainda muito longe de favorecer realmente o consumo, né? Mas é um passo, temos que acreditar que é mais um passo. De que forma vai acontecer vai ser tomado medidas para estimular a economia? Agora, nesse momento que a gente vive uma pandemia está retraída o consumo. Né? E a partir do ano que vem, isso vai impactar de alguma forma? Vai, de alguma forma as medidas que a gente já está lendo e ainda interpretando, tem algumas medidas saudáveis, como a transferência de mercadorias internas de empresa para empresa cai de 18 atuais para 12, inclusive incluindo as empresas do Simples. Isso gera um consumo maior dentro do Estado. Há um incentivo para os portos, para o Porto Gaúcho, né? Criar facilidades e alíquota similar a Santa Catarina. Há todo o incentivo para o e-commerce, né? Para as vendas de produtos que saem do Estado, seja importados por aqui e vendidos para outros estados, a alíquota cairia de 4% para 1%, em alguns casos 2%, ainda em discussão, mas é por aí. Então, gera um estímulo, né, nessa parte. Há estímulo à inovação, será feito um fundo a partir de fontes de recursos para estimular inovações para os empresários, para o desenvolvimento tecnológico. Não está se retirando o incentivo fiscal dos investimentos, não é? E os incentivos fiscais do crédito presumido, em alguns setores, terão que ser devolvidos à razão de 10% do benefício. Então, como funciona, né? Se eu tenho um crédito presumido de ICMS, a lei me faculta, me dá um direito a ter um crédito simbólico presumido, eu vou mantê-lo, mas eu tenho que devolver 10% para criar esse fundo de amparo ao pobre, no caso, às famílias mais necessitadas. É interessante, né? Facilita um pouco do consumo, gera uma expectativa favorável. O aumento dos tributos na cadeia dos agroquímicos, dos fertilizantes, na área de sementes, ela vai repor um pouco das perdas ditas até aqui, mas não vai ter tanto impacto na produção, que nos primeiros cálculos avizinham-se no aumento de custo de produção na casa de 1%. Então, é como foi dito no início, como falamos no início, né, Sandra? Há uma redistribuição, setores favorecidos, favores prejudicados, né? O refrigerante, por exemplo, que era para ter uma alíquota de 25%, vai ficar em 17% mais 2% para o fundo de amparo também aos carentes, né? Sim. Então vai ficar em 19%. Então houve assim realmente uma redistribuição procurando um equilíbrio tributário melhor, mas reforma efetiva não simplifica tanto, porque essa redução de alíquotas, completando a sua primeira pergunta, que hoje são 5, ficarão 2, né? Hoje é 12, 17, 18, 20, 25 e 30, ficarão 17 e 25. Então, há uma simplificação de alíquotas, mas não redução de carga. Isso aí. E as compras internas feitas aqui dentro do Estado, como é que ficam? Vai ter redução também? Isso, está previsto a redução de não praticarmos o 17, né, entre empresas, e sim 12, que é a alíquota interestadual, né? Sim. Uhum. E o creditamento do ICMS dos bens de capital, como é que fica? Essa é uma boa medida também. Isso vai estimular o consumo de equipamentos do próprio Estado, à medida que hoje você acredita em 24 meses para máquinas do Estado ou 48 importados de outros estados. Assim você poderá acreditar esse montante de ICMS que vem num equipamento, numa máquina,
no mês seguinte. Isso também vai criar estímulo ao desenvolvimento, né? E o ponto principal, aí, Sandra, que tu tocaste antes, é que o foco, o princípio principal é retirar da circulação e ampliar no patrimônio, no consumo e ampliar no patrimônio. Então, acho que a próxima pergunta é essa, né? Vamos aumentar o ITCD, isso aí, que é o imposto que é inter vivos ou causas-mortes, no caso, quando eu tenho uma transferência patrimonial por inventário, uma causa-morte, que vai passar previsto então entre 7% e 8%, que hoje é 6%, e em doações em vida, que hoje é 4%, passaria de entre 5% e 6%, numa progressiva. Então, penalizando a transferência de bens e compensando a perda nos bens de consumo. IPVA já está dando uma polêmica bastante grande, pessoas já falando em mudar o seu veículo para Santa Catarina. De que forma a gente pede para as pessoas ficarem no Rio Grande do Sul e entender toda essa questão? É no mesmo raciocínio de antes, no sentido de tributar o patrimônio, né? Então, hoje ele é, na ordem geral, 3%, né? Vai para 13,5%. Então, esse 0,5% vai somar no IPVA e diminuiu a vida dos carros, né? Antes tinha uma isenção até 20 anos, agora 40 anos. Então, muito mais carros irão pagar. Eu acho que o grito maior ainda está nestes, que é justamente a pessoa mais simples, que tem carros mais antigos, vão passar a pagar o que antes estavam isentos. Então, é esse jogo de reposição e compensação entre um setor e outro, entre um benefício para um e um prejuízo para outro. E o Simples Gaúcho? O Simples Gaúcho, sim, ele manifesta aqui, né? Eu acho que a grande virtude nessa área do Simples é que retira o DIFAL. O DIFAL é aquele imposto quando você entra produtos no Estado, né? Hoje as empresas do Simples são penalizadas porque elas pagam esse imposto de tudo que vem de outros estados e ficará, a rigor, a princípio, somente sobre os produtos importados que vêm do exterior e entram por outros portos, não é? Essa diferença de alíquota. E aonde a alíquota do outro estado for diferente da nossa. Se as alíquotas forem iguais, não terá esse DIFAL, esse imposto de fronteira, conhecido popularmente, né? Que encarece para as empresas do Simples. E a outra virtude do Simples Gaúcho é que ele manterá isenções até 360 mil de faturamento ao ano. Aí tem uma escala para outras faixas, o que favorece muito as pequenas empresas, os pequenos negócios, que geram seus empregos, geram empregos, então também nesse ponto está favorecido. Existe uma parte que não está bem clara ainda, que é o devolve ICMS. Eu ia te questionar na próxima questão. Pois é, Sandra, ficou uma coisa um pouco estranha, né? Porque ninguém suporta mais burocracia, então o que vai ter que ver? Cerca de, alguns falam em 300 mil, outras em 350 mil, famílias terão que, a partir do cadastro geral federal ou algum cadastro vinculado ao Banrisul, a princípio ao Banricompra, ao cartão do Banricompra, poderão receber um valor escalonado de 40%, 20% ou 10% para 1, 2 ou 3 salários mínimos de renda, uma devolução de ICMS, já que deverá subir a carga tributária, inclusive na cesta básica, em alguns pontos, embora preservado o crédito presumido nos principais produtos da cesta básica, essas famílias mais carentes poderão, mediante um cartão no Banricompras, receber de volta um retorno de ICMS nessa ordem de 40, 20, 30, ligado a uma média calculada e também vinculado à compra que esse cidadão faça. Então, são dois critérios aí. Então, acredito que isso não tem sistema no mundo tão chato como esse, né? Para que esse tipo de complicômetro, né? Vamos falar assim, telespectadores. Mas, de qualquer forma, em termos de justiça social, tem seu valor, porque a família mais simples, ela paga impostos embutidos, né? Nos produtos, e é uma forma de compensar. Todos pagamos, né?
certeza. para a família mais carente... Pesa mais. Pesa mais. O peso aí fala assim 5%, como dito há pouco, e deve cair então com essa restituição. Eu temo que essa medida ela não é tão tributária, ela está com um cunho meio politiqueiro, sabe? Desculpa a expressão, tem um cunho mais eleitoreiro, na minha concepção, mas respeito a opinião de quem tabulou a ideia, né? De qualquer forma, o benefício social existe, né? Claudio, ainda existem muitas dúvidas, tanto das pessoas comuns como do empresário diante dessa reforma. O que a gente pode falar para eles assim como benéfico neste momento dessa reforma tributária, ou é só coisa ruim que a gente vai ter que se adaptar? Não, na verdade, quando a gente redistribui a carga tributária de um setor para o outro, você acaba penalizando setores, aqui está muito claro, por exemplo, o setor do agronegócio, né? Embora na parte de rações, na parte de alimentação animal, foi preservar também benefícios, a cadeia do leite trouxe benefícios também, com um crédito presumido de 4% para os insumos, né? Então, há prós e contras, não dá para dizer que é uma reforma ruim. Sim. Ela tem mais méritos do que deméritos. O questionamento que me manifestei no início, Sandra, é que não é uma reforma inteira como esperávamos, né? A gente não vê ali medidas de sacrifício efetivo, de corte na carne, como a gente ouve falar o tempo todo no próprio Estado, né? Um Estado pesado, um Estado carregado, um Estado que se movimenta com muita dificuldade, com muito custo, o custo do Rio Grande, o custo do Brasil, que se tenta reduzir para ter um imposto decente, como é no exterior, como é em países desenvolvidos. Sei que não é possível chegar da noite para o dia nisso. Mas pega um país como os Estados Unidos, e tu sabes que quando tu for lá comprar, é simples demais. Você compra um produto sem embutido nada, não tem tributos. Você paga a parte, 5% a 10%, dependendo do estado, dificilmente passa de 10%. Separadamente, aquele imposto já vai para o estado, na hora, naquele exato momento. Não há preocupações de correr atrás de muita sonegação. Esse é outro aspecto, né? Está muito claro no projeto, combate à sonegação, mas não precisa estar em projeto. Isso é obrigação permanente, não é? Estimula a nota fiscal gaúcha, sim, aí nós cidadãos temos esse compromisso de onde formos comprar, onde formos investir, pegar documentos oficiais. Afinal, o imposto é gerado para o benefício de todos. Infelizmente, no nosso estado, nós temos aí retorno zero, né? Muito pouco. Não é? Serviços essenciais, sim, mas investimento não sobra recurso para o Estado. E me preocupa, né, Sandra, que nós temos um déficit orçamentário na ordem de 5 bilhões esse ano, e com essa reforma eu não vi até o momento, colegas que a gente tem trocado ideia, né, se esse déficit vai aumentar ou vai ficar igual. Quer dizer, não houve a solução do déficit. Entende? E impossível, né, diz o governador em sua entrevista, que não está havendo aumento nem diminuição de tributos. Então, concordas comigo? Acho que os telespectadores também. É uma reforma do tipo, estou aqui, vou fazer algo, vou favorecer e beneficiar alguns setores, cria, sim, algum estímulo em alguns, não prejudica tanto outros. Então, de modo geral, eu daria uma nota 7, assim, 6,5 para a reforma, né? Sendo bem generoso. Sim, mas ainda tem muita coisa para acontecer aí até finalmente ser aprovada, né? Claro, acho que uma providência, né, Sandra, importante, e agradeço o convite de estar com vocês, com os teus telespectadores, é que cada um, principalmente as pessoas que têm acesso a deputados, né? Sim. A entidades empresariais, que façam suas ponderações, porque essas entidades, nesse lado positivo também da reforma, foram ouvidas e continuam sendo ouvidas no sentido de buscarmos melhoria a esse modelo, melhorarmos ainda o que for possível nessa proposta, que em termos, seja em todos os aspectos possíveis, né? Que cada um faça pela sua entidade, com o seu deputado, faça suas ponderações. Sempre é melhor se for de forma organizada, né, Sandra? Se for via uma entidade, de forma coletiva,
o peso e a representação das suas considerações serão melhor atendidas, né? Então, apostamos aí que os nossos deputados, agora de posse desse projeto de lei, sejam debatedores efetivos. Eles têm aí até meados de setembro para aprovar isso para valer a partir do ano que vem, né? Se não acontecer até ali, não teremos reforma, né? E há movimentos também nesse sentido, mas creio que não é por aí. Eu acho que nós temos que somar, seja governante A, B, C. Logo teremos a reforma federal, né, que já está indo, já se fala, né, está indo em doses homeopáticas para o Congresso. Há várias informações de que a reforma do Senado é diferente da proposta pelo Executivo Federal, né, aproveitando o nosso espaço, e que provavelmente do Executivo não vai ter tanto êxito assim, que os senadores lá e os deputados vão querer puxar mais para o lado deles e fazer uma reforma com mais fotografia do Congresso, né? De fato, nem no Rio Grande do Sul e nem no Brasil nós vamos conseguir o ideal de uma reforma tributária com princípios neoliberais, que seria o sonho de todos nós de ter uma economia ativa, uma economia onde a carga tributária hoje na ordem de 36% do PIB caia lá para as casas de uns 20%, né? Como era no passado o quinto dos infernos, né? É isso aí. Pelo menos ainda aceitamos esse, né, Sandra? É verdade. Mas a gente torce para que o bom senso dos deputados, dos executivos, tanto estadual quanto federal, encaminhe para isso, pelo menos gradativamente. Se todo ano vamos dando um passo e as reformas política, administrativa, previdenciária, que terá que ser complementada, entre outras, aconteça de fato para que a gente tenha um país mais livre, mais empreendedor, mais favorecido à geração de emprego e renda, que é o sonho de todos nós, mais condições de vida para as nossas famílias, né? E hoje a gente continua trabalhando, Sandra, entre 5 meses e meio a 6 meses do nosso esforço de trabalho para sustentar as máquinas públicas nas 3 esferas. Então, tu imagine, Sandra, se a gente conseguisse reduzir, pelo menos pela metade ou 1/3 disso, e essa renda ficar na sua família, nas comunidades, quanto benefício a mais nós certamente teríamos do que sustentar excesso de máquinas públicas. Nós não somos contra a estrutura pública, o funcionalismo público. É necessária, né? É necessário uma coisa um pouco mais justa. Recentemente, a gente teve, em 2013, para ser preciso, numa excursão para a Itália, com o pessoal da entidade, da CIE, com o patrocínio da Fundação De Lázari, e vimos lá, por exemplo, na região do Vêneto, que equivale a 10% do estado gaúcho, 1.400 servidores. Aqui nós temos, entre aposentados e inativos, algo de 340 mil servidores, mais da metade aposentados. Então, nós todos, inclusive o funcionário público, trabalha para sustentar essa estrutura. Por que lá é tão pouca gente no processo de gestão pública? É porque as atividades principais estão a cargo da iniciativa privada. Precisamos mudar aqui mesmo. Que normalmente é mais ágil, mais competente. Cláudio Júnior, obrigada por ter vindo até aqui para a gente conversar. Sempre um prazer falar contigo, sempre é um aprendizado enorme. Obrigada. Eu espero voltar com você assim que tivermos um pouco mais dissecado esse projeto de lei e poder orientar os seus telespectadores aqui da TV Erechim. Muito obrigado. Com certeza, obrigada. No próximo bloco, você confere. Definidos os ganhadores da primeira apuração da campanha Comprar Aqui é Mais Legal. E também, indústria erechinense tem buscado soluções estratégicas para enfrentar a pandemia e se manter produzindo. Já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia.
Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Aconteceu na tarde de terça-feira o primeiro sorteio da campanha Comprar Aqui é Mais Legal. Aconteceu na tarde de terça-feira a primeira fase da apuração da campanha Comprar Aqui é Mais Legal. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o sorteio aconteceu de forma privada e sem a presença da imprensa. A presidente da CDL agradeceu aos parceiros e também a todos os clientes que fazem o comércio acontecer. Nós queremos agradecer a todos que participaram, os associados que aderiram a essa campanha, fazendo com que ela acontecesse, a Prefeitura de Erechim, na presença do secretário Barp, que foi o nosso apoiador também, da Sicredi, Luiz Carlos Caramori, vice-presidente, obrigada pela participação, pelo patrocínio, e quero agradecer principalmente aos clientes, aos que fazem o nosso comércio acontecer. Nós, com a campanha Compre Local, queremos simplesmente agradecer e desejar uma boa sorte a todos. Em seu pronunciamento, o vice-presidente da Sicredi Uniestados, Luiz Carlos Caramori, se manifestou agradecendo a parceria. Em nome do nosso presidente Adelar Parmegiani e dos mais de 100 mil associados que nós temos na nossa cooperativa em 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, quero agradecer à CDL a oportunidade que nós tivemos de sermos patrocinadores de um evento tão importante, que nada mais é de nós reiterarmos o nosso compromisso junto à sociedade e à nossa economia local. É importante esses eventos que são feitos para que possamos promover a movimentação e o crescimento da economia da nossa região. Tivemos em pouco tempo uma economia que teve uma mudança muito grande com o Covid, mas com o esforço de todos nós, Prefeitura, CDL, Sicredi, com certeza nós conseguiremos ajudar e fazer que nossa economia volte a ser o que está. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar a todos uma boa sorte nesse sorteio.
O município de Erechim, apoiador desta campanha, foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Altemir Barp. Queria cumprimentar a presidente Rosângela, nosso colega da Sicredi, que faz parte com nós, Luiz Carlos, cumprimentar todos os diretores, a ex-presidente Arley, o vice-presidente Alexandre e a todos que estão presentes e nos ouvindo nesse momento, assistindo essa live. Em nome do prefeito municipal, eu estou representando ele aqui, queria agradecer o convite por eu estar aqui nesse momento e dizer a vocês que essa campanha só vem trazer para o nosso município o bem-estar e o crescimento do nosso comércio de Erechim. E agradecer a todas aquelas pessoas que vieram comprar o nosso comércio de Erechim para incentivar e fazer com que o comércio da nossa cidade seja mais forte. Um sucesso a todos e principalmente a quem ganhar os prêmios nesta tarde. Um grande abraço. Acompanhe o sorteio e veja quem são os ganhadores desta etapa. Os ganhadores da primeira apuração. Primeira ganhadora da promoção deste ano fez compra na Sedução Moda Íntima, é Marinês Maria Stringini, de Erechim. Acabou de ganhar uma bicicleta Aro 29. E a segunda ganhadora ganhou uma Smart TV, TV LED 40 polegadas, fez compras na Esponqueado Jardine, é Manuela Nicolete Yuken, da cidade de Erechim também. Dirceu Pessim, da cidade de Erechim, ganhou um Smart TV LED 40 polegadas. Está aqui o cupom, fez compra na Faro Pet Shop, terceiro prêmio. Carlos Vanderlei Iter fez a compra na loja Brasótica e ganhou um Smart TV LED 49 polegadas. Cláudia Dalla Costa acabou de ganhar um automóvel Onix 0 km fazendo compra na Sedução Moda Íntima. Na manhã desta quarta-feira foi entregue a Cláudia Salete Dalla Costa um automóvel Chevrolet novo Onix 1.0, 0 km, 4 portas, ano 2020. Cláudia, esse carro é seu. Eu fiquei muito feliz e é a prova que comprando em Erechim, comprando no nosso comércio, a gente ganha. Então, eu peço para todo o pessoal de Erechim, compre no nosso comércio, prestigie o nosso comércio. Nosso comércio dá prêmios. Eu sou a prova viva disso. Muito obrigada à CDL e a todos. Um dos setores que deveriam estar colhendo frutos do primeiro semestre é a indústria. Mas este ano, em virtude da pandemia, os números não estão assim tão favoráveis como se esperava. Para falar sobre a indústria de Erechim, convidamos o diretor-presidente da Unindústria, Antônio Carlos Carbonari Júnior, para uma conversa. Júnior, esse ano nós tínhamos a expectativa de alavancar as vendas, a indústria se destacar, o comércio também se destacar e de repente veio a pandemia do Covid e tudo parou, tudo se estagnou. E agora a gente começa a ter uma recuperação, mas ainda muito lenta. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da nossa realidade aqui em Erechim. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite e todos os espectadores da TV Erechim, né, e falar que nesse momento, principalmente aí que a gente vive de pandemia, né, que apesar de a gente ver que alguns lugares o pico já deu uma estagnada, nós vemos ainda que tem ainda bastante caminho a percorrer, né. Então nós vemos assim que esse ano realmente nós estávamos assim muito felizes, a indústria, o comércio, o serviço, do aumento, né, do incremento de faturamento, de vendas, e realmente pelo motivo do Covid não houve, né. E agora, a gente até conversava nos bastidores aqui, né, da questão que num curto espaço de tempo aí, nós vamos, quem sabe, voltar paulatinamente ao fluxo, mas nós vamos sofrer algumas intempéries, como, de repente, alguma interrupção de matéria-prima, aumento de preços, né, a diminuição da velocidade do consumo, por causa
ou do preço ou da insegurança. Então tem uma série de fatores que vai, nesses próximos meses, impactar tanto a nossa indústria quanto o nosso comércio e o nosso serviço. Hoje a nossa indústria aqui de Erechim, ela alimenta muitas famílias, ela gera muitos empregos. Houve muitos desempregos? Houve, assim, a gente sabe que muitos empresários aqui, e aí a gente que está mais ligado, parece até conversa, né, vamos chamar assim, né, mas os empresários cortaram na carne antes de começar as emissões. Nós temos muitas das empresas tirando o seu fluxo de caixa, fazendo acordos, o que foi possível para evitar o inevitável, que agora começou algumas empresas ter que fazer os seus ajustes, né? Porque não tem mais como manter essa como é que eu vou dizer assim, esse nível de emprego que se tinha. Mas realmente houve algumas demissões, sim. Se manteve o possível e o impossível. Os empresários, a gente conversa muito entre nós aí, foi feito várias ações, né, para que se mantesse o nível de empregos. Redução de jornada também houve na indústria? Houve. Há empresas que estão ligadas na indústria que trabalhavam de quarta a sexta-feira. Teve gente que trabalhou. A própria indústria trabalhou em turnos alternados, né? Então, turnos alternados, diminuição de carga horária, troca, compensação. O que foi possível foi feito, né? A Unindústria sempre trabalhou fortemente, a gente acompanha o trabalho da Unindústria já há um bom tempo. E ela sempre foi muito posicionada em fazer o empresário aprender a gerir melhor os seus negócios, a administrar as crises. Só que agora a gente está vivendo uma crise totalmente nova. E o que a Unindústria está fazendo? Na verdade, nós, o conselho, os diretores, estão sempre se reunindo, tentando novas ideias, novas formulações, buscando oportunidades. Nós fizemos acesso ao crédito dos nossos associados, a diminuição até de alguns convênios, a elasticidade dos valores, o que foi possível. E na questão técnica, o que a gente está conseguindo é repassar o que todos os empresários estão vivendo nesse momento, ou seja, conversando entre nós, fazendo núcleos de reuniões, repassando informações, só que neste momento está muito complexo e muito, como é que eu vou dizer assim, divergente as ações e atuações de cada setor, intervenções políticas. Então há uma série de coisas assim que são fatores incontroláveis para nós hoje aqui. Então está complexo administrar nesse setor aqui, né? Neste momento, desculpa. Sim. A Unindústria também sempre treinou a sua equipe, ofereceu assessoria jurídica, continua oferecendo agora mais de perto para que o empresário de repente não se endivide buscando tantos financiamentos? Na verdade, a gente tem não só assessoria jurídica, como assessoria da parte de crédito também lá, né? Então a gente conversa bastante com o associado, instrui para que não ocorra esse tipo de problema, né? Então sempre a gente está acompanhando. Claro que os empresários que tenha esta vontade, né? Alguns procuram a gente tenta instruir, tenta melhorar, tenta conversar, inclusive fazendo a ponte entre instituições, entre as próprias empresas, até a plataforma a gente está usando aqui para fazer intermediação. Então, é uma série de coisas para a gente tentar, neste momento, melhorar a vida do empresário. O que as pessoas podem esperar, se preparar pós-pandemia? Eu brinquei outro dia, estava conversando, as relações comerciais nunca mais serão as mesmas. Nós temos que entender que mudou, né? O cara que, eu brinquei, viajava, por exemplo, para ir atender um cara em São Paulo, hoje ele liga a telinha dele e atende. Então, as relações comerciais não serão as mesmas. Algumas profissões não que estão fadadas a parar amanhã, mas elas, como a gente vislumbrou que há outras possibilidades, terão mudanças significativas. As ideias, a questão do fluxo do dinheiro, da necessidade, da questão, irão mudar. Então, assim, o pensamento do próprio consumidor em relação ao que a gente tinha irá mudar nos próximos anos aí. Já que a gente está falando de indústria, muitos dos nossos materiais vinham de outras fontes, quer dizer, do exterior. Existia importação de produtos, como existe a exportação. Como estamos de matéria-prima? Na verdade, as matérias-primas, que nem eu comentei, né, todas estão variando para a questão positiva de preços, né? Porque alguns países saíram antes e começaram a retomada industrial antes que nós. Então, o que acontece? O dólar com esse preço, então está variando o quê? A matéria-prima nacional indo para o exterior e a matéria-prima internacional, chinesa,
tendo um fluxo mais na parte norte mundial. Então, o que nós estamos tendo aqui? Provavelmente, nos próximos meses, vamos ter aumento de preço e alguma falta de matéria-prima. Pode ocorrer, sim. Agora, o fluxo existe, a produção continua acontecendo, agora o que se mudou foi a relação entre elas, né? A relação comercial, o fluxo da mercadoria, né? Diante de toda essa pandemia, muitos empregos foram ceifados. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm que parar de se qualificar. Este é o momento de investir em novos cursos, novas habilidades, até mesmo para, de repente, voltar na mesma empresa com outras capacidades? Isso que tu comentou agora é de suma importância, né? Na verdade, o que a gente vê, alguns setores, por exemplo, que a gente vê aqui, a questão de serviço, da questão do colaborador na questão de informática, de tecnologia, esse profissional sumiu do mercado. Não existe. Então, o que acontece? Há uma demanda expressiva para alguns tipos de colaboradores e uma diminuição de outros, ou seja, nós, como as mercadorias, como as empresas, como tudo que existe, nós temos que também nos adaptar. Então, assim, a melhoria da qualidade do colaborador ou das pessoas, a capacidade, o aumento da capacidade no que se faz e a, vamos dizer, horizontalização do pensamento, ou seja, não ser somente focado naquilo e entender um pouco mais do todo, serão fundamentais para que essas pessoas consigam crescer, manter suas relações de trabalho ou ainda criar suas próprias empresas. Há várias oportunidades. A gente sempre brinca que na crise é que as pessoas mais preparadas aparecem. É verdade, a gente se reinventa. A Uniindústria dá esse apoio para, de repente, alguém que saiu da indústria e quer montar sua própria empresa? Como é que ela faz? Na verdade, assim, a gente é mais focado sempre aos associados, mas a gente está aberto ao público em geral, né? Sim. Todos que forem nos procurar serão muito bem recebidos, logicamente, né? E a Uniindústria, sim, prepara, tem toda a capacitação, uma coisa que tu nos colocou agora no início da entrevista aqui é que nós temos, na verdade, em nosso cerne, a questão de estar preparando todo o empresariado para a gestão. Então, o que a gente quer? Que o empresário, não para ele comprar equipamento ou para pegar dinheiro, para fazer a gestão do seu negócio. Então, a gente cada vez mais está preparando cursos, técnicas, apoio, viagens. Diminuímos a velocidade, mas não paramos com esse processo. Se fala muito dos processos robotizados. Será que seremos substituídos por máquinas? Em alguns lugares, sim. Agora, eu quando estava na faculdade, já meus cabelos brancos não me deixam mentir minha idade, né? Falavam, não, o vendedor vai ser extinto. Eu, como trabalho com isso também, nós não fomos extintos, tivemos que nos adaptar. E muitas profissões serão substituídas, sim, por robôs, mas abrirão portas novas para outras oportunidades, outros segmentos, novos tipos de serviços ou empresas. Então, está muito ligado ao que você está buscando no mercado, o que está aparecendo, a tua velocidade e o nível de adaptação que você tem. Júnior, 2020 praticamente a gente pode dizer que não vai produzir muita coisa. A gente tem que tentar manter o que está fazendo e sustentar as nossas empresas. Mas 2021 já está praticamente aí, né? Se tu parar para pensar, estamos em agosto, faltam 4 meses e meio para terminar o ano já. 2021, a Uniindústria já está se mobilizando, já está preparando missões internacionais, missões nacionais, para que os seus empresários vejam de perto empresas que se modernizaram? Com certeza, né? Nós estamos com 2 grandes projetos, um está já no processo de criação, o outro está no embrião ainda, que eu posso já antecipar, que é uma cooperativa de compras, ou seja, nós vamos nos unir para comprar com maior velocidade, com maior clareza para os empresários e, claro, beneficiar a própria região que a gente está instalado. E um segundo projeto também de um grande tamanho, de um grande porte, vamos chamar assim, para 2021 deve estar saindo do papel aí, que a gente vai trazer notícias bastante interessantes, não só para os associados, mas para a região e a comunidade em geral, assim. Com certeza. Uma reclamação bastante constante dos empresários é uma falta de aeroporto aqui em Erechim. Porque o deslocamento, às vezes, ele se torna muito demorado. E nesse tempo ainda que a gente precisa de agilidade, até para não correr risco de contaminação,
Um aeroporto faz falta aqui. Será que os empresários vão poder se mobilizar em ação? Eu vou dizer para ti assim que isso é um pensamento meu, tá? Que o aeroporto, nós já tivemos várias tentativas. Como os aeroportos de Passo Fundo e Chapecó cresceram bastante, o nosso aeroporto não sei se teremos apoio governamental, político para a saída dele. Sim. Certo? Acredito que nós tenhamos outras opções, que a gente possa fazer grandes investimentos na questão de infraestrutura, mas o aeroporto não creio que seja uma saída, pelo menos não a curto prazo, tá? Sim. Apesar de vários anúncios, tudo não me parece, porque a gente vem há vários anos ouvindo de vários anúncios, de várias empresas, mas efetivamente não ocorreu, né? E não creio que a curto prazo vai ocorrer. Obrigada por ter vindo ao nosso jornal para a gente conversar um pouquinho e colocar as pessoas a par da situação da indústria aqui em Erechim. Apesar dos pesares, a gente está sobrevivendo, está tentando se manter no mercado e, se Deus quiser, vamos continuar. Tenho certeza disso. O povo de Erechim e toda a região que a gente faz parte, tenho certeza que é um povo batalhador, que não desiste nunca, está sempre aí e vamos colher bons frutos. Assim, é na dificuldade que a gente vai crescer e eu tenho certeza que nós aqui, daqui um pouco no próximo ano, eu posso ter a oportunidade de vir aqui e ter um texto totalmente diferente e muito mais positivista. Obrigada. Obrigado a vocês. O Rio Grande do Sul obteve em julho uma dupla vitória na luta por igualdade e respeito às mulheres. Além de completar o 3º mês consecutivo com redução nos feminicídios, o declínio foi tão expressivo que conseguiu reverter para a queda o cenário de alta acumulado no ano passado. Enquanto julho de 2019 teve 14 mulheres assassinadas por razões de gênero no estado, o total de vítimas no mês passado caiu 86% para 2 vítimas. O menor número para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2012. Os dados integram os indicadores criminais apresentados na tarde da quinta-feira pelo governador Eduardo Leite e também pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Os feminicídios, que é o grande destaque dos indicadores registrados no mês de julho, este ano começou com um número preocupante para a segurança pública, que teve 2 meses de aumento. 2020 começou assim, e depois teve queda e agora uma queda expressiva que reverteu o aumento do acumulado do ano. O grande destaque que nós temos no momento da divulgação dos indicadores criminais do mês de julho de 2020 no estado do Rio Grande do Sul é a queda dos feminicídios. Desde o momento em que se entrou no chamado distanciamento social com a pandemia do Covid-19, a grande preocupação e a discussão que se dava com a sociedade é se esse distanciamento estava influenciando nos crimes contra a mulher ou não. E aí nós sempre dizíamos que não, porque os aumentos que nós tivemos neste ano de 2020 se deram exatamente naquele momento em que nós não estávamos ainda no distanciamento, que foi o aumento de janeiro, de fevereiro e ainda um pouco de aumento também no mês de abril, já durante a pandemia. Mas o mês de maio e junho já apontavam redução nesse indicador de criminalidade, né, o feminicídio. E o mês de julho, então, veio com esse indicador de mais de 80% de redução. Foram 2 feminicídios neste julho de 2020, contra 14 ocorridos em 2019. Não preciso nem dizer que em 2019 não tinha pandemia, não tinha distanciamento social. Então, essa redução neste patamar do mês de julho, no crime de feminicídio, fez com que nós conseguíssemos equilibrar todo o ano de 2020. Eu atribuo nessa redução ao trabalho que tem sido feito dioturnamente. Se fala em distanciamento social, os nossos operadores de segurança pública, nossos brigadianos, brigadianas, policiais civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, peritos, pessoal do Detran, ninguém parou. Está todo mundo trabalhando, até mais do que trabalhava anteriormente, né? Então, esse trabalho integrado, aumentamos as patrulhas Maria da Penha em 113%, comparativamente com o ano passado. Hoje nós temos 98 municípios
que tem Patrulha Maria da Penha. O ano passado nós tínhamos 46. As ações das delegacias especializadas de atendimento à mulher por parte da Polícia Civil, os canais de comunicação colocados à disposição da sociedade gaúcha. A Polícia Civil nos reporta que aumentou muito as denúncias nos últimos meses com relação a fatos em que as mulheres são vítimas, né? Então isso é importante, foram esses canais que possibilitaram, né, o aumento dessas denúncias, além, é claro, da conscientização daqueles que estão trazendo ao conhecimento da autoridade policial esses fatos que as mulheres são vítimas. Além disso, também é importante frisar que nós formalizamos, né, o início do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência. Isso se deu na última sexta-feira, 7 de agosto, aliás, dia de aniversário da Lei Maria da Penha, quando o governador Eduardo Leite, então, assinou o decreto formalizando a criação desse grupo. Esse grupo que é formado pelos 3 poderes de Estado, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, e só do Executivo 9 secretarias de Estado, então é uma política transversal, e outras instituições, como, por exemplo, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública do Estado e mais outras 13 instituições que compõem esse Comitê Interinstitucional de Combate à Violência contra a Mulher. Não tenho dúvida que nós iremos colher ainda bons e maiores frutos com relação à violência contra a mulher depois da formalização, da criação desse grupo interinstitucional. A violência contra a mulher não é somente assunto de polícia, e sim um dever de toda a sociedade em denunciar sempre que presenciar um caso. Sem dúvida alguma, né? É uma questão, a violência contra a mulher, ela é uma questão cultural até, e nós temos que avançar nisso, né? Nós temos que conscientizar a sociedade, primeiro a sociedade como um todo, devendo denunciar, conscientizar o homem, né? O agressor, de que se ele cometer esse tipo de crime, ele vai sim ser punido, e é isso que a gente vê. Vamos pegar os exemplos dos feminicídios, 99% desse tipo de crime já tem a sua autoria conhecida desde o primeiro momento, né? E, em regra, esses indivíduos são submetidos a júri, são condenados e cumprem pena. Então faz parte desse trabalho interinstitucional de todos esses parceiros aí no combate à violência contra a mulher. Sobre os municípios que mais apresentaram resultados positivos, o destaque vai para a cidade gaúcha de Gravataí. A questão de homicídio é uma questão importante. O ano passado foi o melhor ano da década com relação a esse indicador de criminalidade. Tínhamos o desafio de manter essa redução ao longo de 2020 e conseguimos isso no primeiro semestre, e agora se reproduz isso também com uma redução no mês de julho. E com esse destaque em especial que dos 23 municípios do GSEG, né, que tem aquele foco na territorialidade, o município de Gravataí conseguiu 80 dias sem a prática de um homicídio. Desde o ano de 2003, isso não acontecia naquele município. Então é um avanço, é a integração, né, é a inteligência, é o investimento que a gente tem feito, que tem dado certo aí dentro desse programa transversal e estruturante RS Seguro. Crimes patrimoniais, como os ataques a bancos, que diminuiu expressivamente, segundo dados da Brigada Militar, que em 2020 tivemos apenas 2 ocorrências. A Operação Angico foi fundamental para estes resultados? A questão do roubo a banco, do ataque a banco, tem uma redução considerável ao longo do ano de 2020, comparado com 2019, comparado com os anos anteriores, bem mais acentuada ainda, né? Então nós tivemos realmente um primeiro semestre muito bom, e no mês de julho essa redução supera 78%, né? Então, mais uma vez, um destaque extremamente positivo das nossas forças de segurança pública. A Operação Angico, por parte da Brigada Militar, de maneira estruturada, de maneira inteligente,
prevendo, né, que aquele fato possa ocorrer, se postando no local, é importante e tem evitado que isso ocorra. Bem como as ações de investigação da Polícia Civil, que a todo mês desarticula organizações criminosas que atuavam nesta área de ataque a banco. Então são essas ações primordiais, Angico e investigação por parte da Polícia Civil, que tem conseguido com que nós diminuamos aí esses indicadores de ataques a bancos. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode acompanhar através de nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos vocês um ótimo final de semana. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa.